paz do Senhor, guerreiras. Queridas, nós estamos no treinamento de guerreiras. E o tema de hoje é a origem dos anjos. E a gente também vai compreender um pouco sobre a função dos anjos na guerra espiritual qual nós enfrentamos. Primeiro, nós temos que compreender que os anjos são seres criados por Deus, porque Deus ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo que existe nos céus e na terra, seres físicos e espirituais, foi Deus que criou. Inclusive lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Por ele quem? Aqui está escrito ele com E maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus. Então, foi criado por ele e para ele. Então, os anjos foram criados também para adorar a Deus e para a glória de Deus, para servir ao reino de Deus, assim como nós. Amém, amadas? E nós temos que compreender a real função dos anjos em relação à guerra espiritual, para que nós não venhamos nos confundir e cair em enganos. Os anjos são seres espirituais, são seres eternos. Inclusive, o Senhor deu aos anjos força e poder maior do que aos seres humanos, Em relação aos seres humanos, os anjos têm mais força e poder, como diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Porém, os anjos, amadas, não são deuses. Então, os anjos, eles não podem ser adorados. Quando o apóstolo João ele teve a visão lá em Apocalipse 19, ele se prostra para adorar o anjo. Mas o anjo fala para ele que não. Fala, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Então o anjo não permitiu que João o adorasse, porque o anjo também estava ali para servir ao reino de Deus. Nós devemos adorar somente ao nosso Deus. Inclusive, amadas, em relação a petições. As petições elas têm que ser dirigidas ao nosso Deus. Amém? Assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Não existe nenhum relato na Bíblia de um servo de Deus fazendo petições a anjos. A palavra do Senhor fala que o único mediador entre Deus e o homem é o Senhor Jesus. Ele intercede por nós, à direita de Deus. E o Espírito Santo intercede por nós aqui na terra. O Espírito Santo está conosco, Então, não se pode fazer petições a anjos, acender vela para anjos. Amém? Então, vamos compreender isso, tá bom? Outra coisa também que nós devemos compreender é que os anjos, eles são espíritos ministradores para nos ajudar. Lá em Hebreus 1:14 diz: Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, eles estão para nos ajudar. Porém, quando nós pedimos proteção, por exemplo, nós devemos pedir ao nosso Deus, porque a palavra do Senhor fala lá em Salmos 91, que é bem conhecido, versículo 11, fala: Porque aos seus anjos, ele quem? Deus, dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Então é Deus que dá ordem aos seus anjos. Veja lá no livro de Daniel. É bem claro no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel estava orando, ele estava orando a quem? Estava pedindo a quem? A Deus. Mas estava acontecendo uma batalha espiritual, o anjo Gabriel veio e estava trazendo a resposta para Daniel, e alguns demônios principados tentou se opor àquela resposta. Mas Deus, ele enviou ajuda. Porque Daniel perseverou na oração, Deus enviou ajuda e mandou o arcanjo Miguel para ajudar naquela situação. Então nós pedimos a Deus e o Senhor, ele que nos protege. Lá na primeira epístola de João, inclusive, vocês podem acompanhar a citação bíblica. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, fala que o nosso Deus, ele cuida de nós, ele nos protege, ele não permite que o maligno nos toque. Então, ele que dá ordem aos seus anjos. Amém? Outra coisa que nós temos que entender é que os anjos, eles não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, digamos que um pastor em uma igreja fale assim: Meu Deus, envia o seu anjo Miguel
né? Eu acho que algumas pessoas falam assim porque o anjo Miguel é um anjo poderoso, né? Então, fala dessa forma, né? Invocando ali um poder maior, um anjo mais poderoso. Mas, digamos que esse pastor fale isso em uma igreja, mas no mesmo tempo, o outro pastor fale na outra igreja a mesma coisa. Meu Deus, envia o teu anjo Miguel. Então, o anjo Miguel não vai poder estar em todos os lugares, porque ele não é onipresente. Amém, amadas? Então, se nós pedimos ao Senhor, meu Deus, envia os teus anjos, Deus ele vai enviar um anjo poderoso e vai nos ajudar, independente de qual seja o anjo. Deus sabe ali qual anjo que vai enviar naquela situação, porque nós nem conhecemos direito o mundo espiritual, no sentido, por exemplo, dos anjos. A gente não conhece profundamente, a gente não sabe o nome de todos os anjos. A Bíblia só relata o nome de 2 anjos, que é Gabriel, que é citado ali em Daniel. Tem outras passagens também, quando, por exemplo, foi anunciar ali para Maria, né, que Maria ia ter um filho que ia ser gerado pelo Espírito Santo. Foi o anjo Gabriel também. A palavra anjo significa mensageiro. Então, Gabriel estava ali, né, entregando uma mensagem. E também o arcanjo Miguel, né, que é citado em Daniel 10, em Apocalipse 12. No livro de Judas também é citado o nome de Miguel. Então, é citado apenas o nome desses 2 anjos, tá bom? A Bíblia toda só cita o nome desses 2 anjos, tá bom, amados? Então, existem outros nomes aí que as pessoas falam, mas na Bíblia só cita 2 nomes. Então, nós só podemos confiar no que diz a palavra de Deus, né? Então, não sabemos o nome dos outros anjos, tá certo, amadas? Então, mas o anjo fulano de tal, mas a Bíblia não cita. A Bíblia só fala o nome desses 2, tá bom? Amadas, esse assunto é um assunto um pouquinho extenso e eu vou deixar para falar um pouco mais a respeito dele no próximo áudio, porque aí a gente fala um pouco mais aprofundado sobre algumas coisas e fica melhor também que todas vocês venham compreender, tá certo? Então, eu acredito que vocês já entenderam que os anjos são seres criados por Deus, que não é para adorar anjos, que não é para fazer pedidos, orações a anjos. Amém, amadas? Que só existe na Bíblia citado o nome de 2 anjos. Então, eu acredito que isso aí vocês já compreenderam. Então, no próximo áudio a gente fala um pouco mais a respeito desse assunto, tá bom? Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus. Queridas, eu gostaria de fazer uma pequena correção, que eu já coloquei na edição do vídeo, mas eu vou falar porque eu sei que tem irmãs que têm dificuldade na leitura e vão apenas ouvir e pode confundir lá na frente. Eu citei Daniel 10, quando o anjo trouxe a resposta a Daniel, e eu falei o nome do anjo Gabriel, mas naquele capítulo, naquele trecho bíblico, não fala o nome do anjo que trouxe a resposta a Daniel. Então, não fala que foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é citado em outro momento no livro de Daniel. Daniel 8, por exemplo, fala do anjo Gabriel. Mas nesse momento, Daniel 10, só cita o nome do arcanjo Miguel. Não fala o nome do anjo que trouxe a resposta a Daniel. Tá bom, amadas? Então, fiquem na paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês.